The Who, para mim, a banda que fecha a Santíssima Trindade daquilo que é o ápice do rock inglês. Beatles, Stones e Who. Para mim, essa é a Santíssima Trindade, deixando de fora gigantes, assim, do patamar de Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie, para citar só uma Santíssima Trindade que poderia estar no lugar dessa aqui. Tô falando de rock inglês. O Who, para mim, é o Espírito Santo dessa Santíssima Trindade, porque uma trajetória muito interessante, né, cara? Começa mod, só que com uma agressividade que seduziu os punks, o que os Stones mais bluseiros e os Beatles mais pop não conseguiram seduzir os punks, o Who conseguiu. Mesmo sendo mod, né? Mais alinhado, não era o rocker. Os Beatles eram os rockers no começo, depois eles migram por orientação do Brian Epstein para os terninhos, mas eles eram os bad boys. O Who não. E o Who tem um encontro muito interessante, né, entre aquele working class hero inglês, que é o Roger Daltrey, o vocalista, e o estudante da escola de artes, né, já uma rapaziada mais Jagger, Bowie. A rapaziada da escola de arte de Londres, né, velho, muita gente parte de lá, que é o Pete Townshend, né? O Pete Townshend seria arquiteto, ele era elite, né? Enquanto o Roger Daltrey não, trabalhador britânico, né? Esse encontro, velho, quando você alia a potência criativa, explosiva, que era o Keith Moon na bateria, com baixos muito peculiares do John Entwistle, Entwistle, esqueci completamente sobre o nome dele, cara. É algo nesse rumo, velho. John Entwistle, é algo assim, perdão. Puxar assim, sem pesquisa é foda por causa disso, é só na memória. Que bandaça, né? Aquela fase mod ali até o Russell's Altos, assim. O bom é você ver a transformação das bandas dessa época também, né, cara? O que, que o Who faz, né? E chega, cara, num proto-progressivo ali em 7-1, cara, no Who's Nest, que pra mim é a obra, né? É o disco. Destaca um do Who, pra mim não é o Quadrophenia, não é o Tommy, pra mim é o Who's Nest. Aí entra já os synths, né, velho? Assim, já vão progressivando. E sabe o que me impressiona em relação ao Who, cara? É principalmente o fato de que eles não são muito citados como influência maior do rock progressivo, saca? A fase psicodélica do Floyd é mais citada, o que eu acho realmente uma injustiça histórica, porque eu acho o Who's Nest um proto-progressivo ali impressionante, cara. É rock, é hard rock, mas é prog também, cara. Só que não é o prog virtuoso, né, velho? É expandindo ideias. E é pouco citado em relação a isso. Claro, o Yeah já estava rolando, o Floyd estava rolando, eu entendo demais o que você tá falando. Mas eu acho ele pouco citado e pouco lembrado como inspiração para o rock progressivo. A partir daí, né, cara, acho que até 80 você tem grandes discos. Aí entra a morte do Keith Moon, né, cara? Aí você fala, já falei do Tommy, falei do Godofnia, Who Are You, não, Who Are You? É um descasso de 7-8, cara. Acho um descasso foda mesmo, assim, cara. Os synths já muito mais presentes, né? Um álbum mais pop, o caminho que o Queen tava pegando também. Mas aí vem a morte do Keith Moon, né, cara? Que aí a banda entra naquela crise, né? O LED passou, só que optou por acabar, o Who acabou, optou por continuar. E aí nos anos 80 se perde, como todo mundo que veio dos 60, 70, né? O Neil Young, que é outra carreira que se perde também nos 80. Muito difícil. Foi muito difícil os 80 para aqueles que tiveram seu auge criativo nos 60, nos 70. Foi muito difícil. 80 costuma ser para quem nasceu ali. Aí é uma década criativa. Agora, para aqueles que sobreviveram, poucos conseguiram marcar gols nos anos 80. Poucos, pouquíssimos. O Hulk, claro, entra nessa linha e passa a viver dele mesmo. Mas são duas décadas muito profícuas, né? A de 60 e 70. 70 com mais destaque, na minha opinião. Com todo respeito a tudo que o Hulk fez nos anos 60.
Mas eu tenho impressão disso, Luciano. Porra, velho, espero ter respondido, cara. Foi massa. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link para você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos, para um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive para assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, aquela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.